Você pode pegar a sua Bíblia, Salmos 147, nós vamos ler de 1 a 11. Enquanto você procura, eu vou contar para você uma experiência que eu tive. É Salmos 147, tá bom? Que nós vamos ler. E foi interessante. Eu estava num salão de cabeleireiros, lá onde as mulheres vão de vez em quando, não é? E alguém contava sobre a balada do dia anterior. E eles contam, não, enfim, né? E eu estava quieta, afinal de contas, eu não tenho muita experiência nesse ambiente de baladas, né? E foi curioso, porque na hora que a pessoa dirigiu a palavra para mim, ela perguntou assim, e você gosta de balada? Eu tomei um susto, e a moça que estava me atendendo, rapidamente se apressou a responder por mim. E ela falou assim, é claro que ela vai. A moça estava me dizendo, é claro que ela vai. Você já viu o culto dos crentes? Assim, é super legal. O culto deles é a balada deles. Desse jeito, se referindo ao louvor e à adoração. Falei, Deus amado, graças a Deus, gente. O culto que ela foi dos crentes não foi aqui, viu? Mas ela deve ter se empolgado. Já viu a balada deles? Ainda falou assim, ó, todo final de semana eles estão lá. Ainda disse assim, disse que era super legal, né? E eu confesso que essa fala dessa pessoa me fez pensar. Então, afinal, o que o louvor significa para nós, queridos? O que o louvor, não é? E a gente vai ler esse salmo e vamos meditar um pouco sobre esse assunto. E eu gostaria de ler juntos, né? E a voz dos homens que sobressaia mais alto, por favor, para compensar a minha voz feminina aqui no microfone. E a voz de vocês é como a voz das muitas águas, meus irmãos. Eu quero ouvi-los lendo aí a palavra de Deus e nós, mulheres, vamos acompanhá-los. Amém? Tudo bem, irmãos? Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Aleluia! Como é bom cantar louvores ao nosso Deus. Como é agradável e próprio louvá-lo. O Senhor edifica Jerusalém. Ele reúne os exilados de Israel. Só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Ele determina o número de estrelas e chama cada uma pelo nome. Grande é o nosso soberano e tremendo é o seu poder. É impossível medir o seu entendimento. O Senhor sustém o oprimido, mas lança por terra o ímpio. Cantem ao Senhor com ações de graças, ao som da harpa, façam música para o nosso Deus. Ele cobre o céu de nuvens, concede chuvas à terra e faz crescer a relva nas colinas. Ele dá alimento aos animais e aos filhotes dos corvos quando gritam de fome. Não é a força do cavalo que lhe dá satisfação, nem é a agilidade do homem que lhe agrada. O Senhor se agrada dos que o temem, dos que colocam a esperança no seu amor leal. Glória a Deus. Se vocês não estivessem com a Bíblia na mão, eu ia pedir para vocês darem um aplauso. Primeiro, pelo engajamento de todos lendo essa palavra tão poderosa e adorando ao Senhor por sua palavra que enche e já anima o nosso coração. Vocês podem se sentar. Que leitura linda, irmãos. Que leitura linda. Nós devemos pedir, viu, pastor Hamilton, mais vezes para os homens nos liderarem na leitura da palavra. Lindo mesmo. Glória a Deus pela vida de vocês. Queridos, que salmo poderoso, né? Marca esse salmo para durante a semana vocês irem meditando nele. O salmista começa dizendo, louve a Deus, pois isso é bom, pois é agradável ao Senhor que nós o louvemos.
Queridos, o louvor não é algo que nós fazemos para nós, como aquela amiga pensou. O louvor é a balada deles, foi o que ela disse, né? Curioso. Mas o louvor não é algo que nós fazemos para nós. Não é algo para satisfazer a nossa alma. O louvor é algo que nós fazemos para Deus. Nós o louvamos para que Ele seja engrandecido. Não é verdade? Esse é o primeiro trilho que eu quero estabelecer nessa noite no seu coração. E é interessante também que o salmista louva a Deus como Criador e como sustentador de todas as coisas. Ele fala do alimento aos animais, ele fala sobre o cuidado com o seu povo. E é interessante, eu fiquei muito feliz em ler várias vezes esse último versículo. Ele cuida e se agrada do seu povo. Você sabia que o Senhor se agrada quando nós nos ajuntamos para louvá-lo? Nesse momento, o Senhor está satisfeito em estarmos aqui para honrá-lo. E isso é maravilhoso e anima o coração. Queridos, muitas vezes o nosso coração ele é esmagado. A nossa alma é ferida por situações as mais diversas, principalmente dentro do contexto familiar. As dores que são causadas muitas vezes por palavras, por desentendimentos, abandonos, rejeições, e o nosso coração fica muitas vezes de fato esmagado. E é verdade que nós não conseguimos restaurar a nós mesmos. Nós temos trabalhado com mulheres aqui no Connect, de uma forma muito específica, com restauração do coração, e pedindo ao Senhor que restaure, cure as emoções, e nós vemos que é somente o poder de Deus para conseguir, de fato, transformar e refazer o coração humano. Nós não podemos curar a nós mesmos pelos nossos traumas. Porém, queridos, quando nós nos aproximamos de Deus para louvá-lo e adorá-lo, Ele pega os nossos cacos e nos refaz. A própria ciência tem comprovado, nesse último ano especialmente, muitos especialistas têm vindo a público falar do quanto o louvor e a adoração, o quanto a oração restaura o cérebro. Falando sobre a neuroplasticidade cerebral, o quanto restaura. E é verdade, quando adoramos ao Senhor, Ele nos refaz para o louvor da sua glória. É isso que agrada a Deus. O verso 3 desse mesmo texto aí, Salmo 147, diz assim: só Ele, olha o que o verso 3 diz, só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Oh Deus, através do louvor, nossa fé é edificada e nosso relacionamento com Deus é aprofundado. Que arma é essa? É o tema dessa noite. Que arma é essa? Vamos continuar nossa reflexão. O louvor a Deus, sem dúvida, é algo poderoso. Sabe por quê? Porque quando louvamos, algo impactante acontece na nossa mente e nas nossas emoções, quando nós o louvamos com sinceridade. Quando o povo de Deus se reúne para louvá-lo e para adorá-lo, o ambiente espiritual muda. E isso é maravilhoso. Sabe por quê? Porque Deus se faz presente. E o que é mais lindo é que nós o sentimos perto. Nós sabemos que Deus está presente, nós sabemos que Deus habita em nós, mas quando nós o louvamos, nós o sentimos bem pertinho. Às vezes dá a impressão que se a gente estender a mão, a gente vai conseguir tocá-lo.
Porque de fato, quando louvamos, o Senhor vem ter relacionamento com a sua igreja, com os seus filhos. O louvor a Deus é poderosa arma de vitória, tanto para o crente individualmente, mas principalmente para a igreja. É uma arma tremenda quando a igreja se coloca, de fato, unida numa só voz, para adorar e louvar ao Senhor. Além de fazer com que cheguemos mais perto de Deus, o louvor tem um impacto muito grande sobre as fortalezas das trevas. Muito grande, queridos. Quando louvamos a Deus, nós entramos de verdade numa guerra espiritual, numa batalha espiritual. O mundo espiritual, ele é real. E há uma batalha contra nós, contra a nossa mente, a fim de fazer com que nós duvidemos de quem Deus é, duvidemos do seu amor, que nós pensemos que nós fomos abandonados, que Deus não se importa. Muitas vezes você chega aqui pensando, olha, essa é a minha última chance, porque Deus não ouve a minha oração. Esses pensamentos nada mais são do que dardos inflamados do inimigo contra a sua mente, contra o seu coração, a fim de fazer com que você valorize os seus traumas, valorize as suas dores, a fim de fazer com que essas emoções roube de você a capacidade e a alegria de louvar e adorar a Deus. Mas quando nós começamos a adorar e louvar, dizendo, Senhor, a tua bondade me seguirá. Quando nós dizemos, eu creio em Ti, esses dardos inflamados, eles vão perdendo o efeito. O ambiente dentro da nossa mente vai sendo mudado. O ambiente dentro do nosso coração vai sendo transformado. Aquele sentimento ruim vai indo embora. A dor vai perdendo a importância, vai diminuindo. E uma alegria sobrenatural vai nos envolvendo, vai nos restaurando, e quando nós saímos daqui, nós saímos de cabeça levantada, de cabeça erguida, prontos para mais uma batalha, prontos para conquistar mais uma vitória, para a glória do nome do Senhor. Quando nós adoramos a Deus com sinceridade, meus irmãos, nós enfraquecemos a força das trevas. É por isso que o inimigo, no lugar da sua adoração, quer colocar nos teus lábios a murmuração. No lugar do louvor e adoração, ele quer colocar qualquer outra coisa, normalmente algo que te dê prazer, para te afastar deste lugar. Quando nós adoramos a Deus, nós falamos verdades sobre Deus, verdades eternas, falamos as verdades da palavra de Deus, nós declaramos, nós impetramos na terra as verdades e as realidades do céu. Quando nós adoramos, o reino de Deus é estabelecido e nós resistimos todo o ambiente de trevas, e ele vai se afastando, e ele vai cedendo, e ele vai saindo da nossa casa, ele vai saindo do nosso coração, vai saindo da nossa mente, e nós vamos sendo fortalecidos, e nós vamos sendo vitoriosos a cada dia. Nós precisamos valorizar um pouco mais essa arma que o Senhor nos deu. Que arma é essa? Você pode responder para mim? Agora ficou melhor essa água aqui. Obrigada, queridos. Que arma é essa? O louvor. Nós precisamos valorizá-lo mais. Nós precisamos trazer mais louvor para o ambiente da nossa vida. Uma prova bíblica muito clara sobre o louvor como arma de guerra está em 2 Crônicas, capítulo 20. Você pode abrir a sua Bíblia, por favor?
segundo livro de Crônicas, capítulo 20. Nós vemos aqui o exemplo claro dessa verdade na vida do rei Josafá. Josafá, rei de Judá, um homem temente a Deus, é desafiado por 3 nações inimigas, tá bom? Edom, Amon e Moabe. E essas nações se uniram para atacar a Jerusalém. A cidade já estava cercada, os inimigos já estavam bem perto. A notícia chegou para Josafá e ele se desesperou porque não havia tempo para preparar uma reação. E nesse momento Josafá teve medo. Vamos ler o verso 3, tá bom? Primeiro, verso 3. Vamos ler, queridos, juntos? Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou um jejum em todo Judá. Vamos para o verso 12? Ah, nosso Deus, porventura não o julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Oh, oração sincera. Glória a Deus. Josafá sabia, irmãos, que humanamente era impossível enfrentar o inimigo. Eram 3 reis, 3 nações que se uniram para vir destruir. E quando ele ficou sabendo, os inimigos já estavam bem perto e não havia tempo, nem que ele quisesse, para preparar uma reação à altura. Então Josafá, em lugar de se desesperar, ele pôs-se a buscar ao Senhor. Ele convocou toda a nação e decretou um jejum e conclamou o povo para orar. Oh Deus, as provas, meus queridos, quem quiser anotar essa frase, anota. As provas não vêm para nos destruir, viu? Mas para nos fazer dobrar os joelhos. Você está passando por provas, está passando por lutas, você está enfrentando o impossível. Observe atentamente o exemplo de Josafá, o que Josafá fez. Quando o inimigo nos ataca, meus irmãos, nós devemos orar. Viu, queridos? Quando estamos com medo, nós devemos orar. Quando não sabemos o que fazer, nós devemos orar. Queridos, família, filhos, saúde mental, tudo o que nos é importante tem sido atacado pelo diabo. Tudo o que nos é precioso tem sido atacado pelo inimigo. E Deus colocou uma arma nas nossas mãos que é eficiente contra esse Satanás, o diabo que odeia o povo do Senhor e quer nos derrotar. Sabe qual é essa arma? Louvor, adoração e oração. Está na nossa mão. Está na nossa mão, igreja, está na nossa mão. Josafá foi sincero. Ele falou para Deus: Senhor, em nós não há força. Ele também disse: nós não sabemos o que fazer. Imagina um rei falar diante da nação: nós não sabemos o que fazer. A humildade desse homem, a entrega desse homem, porém os nossos olhos estão postos em ti. Que posicionamento maravilhoso. Porém os nossos olhos estão postos em ti. Então o povo clamou a Deus junto com Josafá. E a resposta chegou. Glória a Deus. Veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. Estavam todos congregados. O Espírito de Deus veio sobre Jaziel e disse, veja aí comigo, verso 15, por favor. O Espírito de Deus, através de Jaziel, disse: dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Oh, Deus maravilhoso!
Eu amo esse Deus que se relaciona conosco e que responde à oração. Leia o verso 17, por favor. Neste encontro, não tereis de pelejar, tomai posição, ficai, vamos falar novamente essa palavra? Ficai parados e vede o livramento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro. Por quê? Por quê? Porque a presença de Deus faz toda a diferença. A presença de Deus faz toda a diferença. Não importa o nível de ataque que você esteja sofrendo, atrai a presença do Senhor através do louvor e a adoração. Eu lembro de uma experiência que eu tive com Deus que me marcou. Eu fiz uma vigília durante o dia de oração e louvor, de 1 em 1 hora. Eu coloquei o celular para despertar, fielmente, de 1 em 1 hora. Louvor e oração, louvor e oração, louvor e oração. Que vitória que o Senhor me deu. Nunca vou esquecer, e eu cito agora, para honrar a Deus, esse Deus que quando nós oramos, nossas orações às vezes estão desesperadas. Eu lembro que na época a minha oração era só assim: Senhor, tem misericórdia. 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 Senhor, tem compaixão. Senhor, tem misericórdia. E muitas vezes Deus vai na frente, abrindo o caminho, e andava para lá e andava para cá. As nossas orações desajeitadas são aceitas por um Deus perfeito que tudo pode. Porque Ele nos diz na sua palavra que antes da palavra nos chegar à boca, Ele já conhece. Porque Ele se relaciona conosco na sede do nosso coração. A Deus a glória e a honra, louvor. Aleluia! Glória a Deus. Vamos ler o verso 18, igreja. Verso 18, segundo Crônicas 20, 18. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Que arma é essa, igreja? Quando adoramos a Deus, Ele nos responde e nos livra. Glória a Deus. Louvar a Deus, meus irmãos, é um ato de fé e de confiança no Deus que age e que responde à oração. Viu? Quando louvamos a Deus, Ele muda as circunstâncias humanamente impossíveis. O louvor não é apenas para a hora da alegria. Viu? Talvez você esteja sofrendo por causa de perdas as mais diversas. Talvez por causa de um luto, que é uma perda irreversível. Talvez a perda de um amor, talvez a perda de um negócio. Eu não sei o que você está sofrendo de pressão nessa noite. Ou quem sabe você está sendo assolado pelo medo. Ou está com problemas no seu casamento, na saúde, nas finanças, no relacionamento familiar. Comece a louvar a Deus. Viu, queridos? Coloque-se a adorá-lo e veja o livramento que o Senhor lhe dará. Essa é a palavra para essa noite. Essa é a palavra para essa noite, para fortalecer o seu coração. Queridos, não foi com um exército que Josafá enfrentou o inimigo, mas foi com um coral. Não foi com um exército, mas foi com um coral. Vamos ver verso 19, por favor. Dispuseram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos coreitas, para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta sobremaneira. Oh, pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá
e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Credes nos seus profetas e prosperareis. Verso 21. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Oh, verso 22, tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, que vieram contra Judá, e foram, quem foram desbaratados? O inimigo. Eu gosto sempre de brincar com as mulheres, eu falo assim: irmã, levanta, dá um jeitinho no cabelo, passa um batom, confunda o inimigo. Eu vou falar: o que aconteceu? Essa maluca aí não dormiu à noite, teve tanto problema. Que negócio é esse de levantar bonita, se arrumar, louvar a Deus, ora, glorifica, que é para deixar o inimigo atrapalhado, deixá-lo endemoniado. Foi isso que esse povo fez. Gente, colocar cantor na frente de um exército, fala para mim se essa é uma estratégia humana. Você quer lutar as suas lutas de acordo com as armas do Senhor, de acordo com a estratégia de Deus? Você quer ter vitórias permanentes? Use a estratégia que vem da palavra de Deus. Comece o seu dia cantando. Comece o seu dia adorando. Comece o seu dia se alimentando da palavra de Deus. Nós precisamos valorizar as armas que o Senhor deixou para nós. Armas simples, disponíveis para uma criança praticamente, que mal começou a falar, até um idoso de 100 anos ou mais. Essa arma será igualmente poderosa e eficiente. Oh, do jeito de Deus, queridos. Observe que o louvor atraiu a mão de Deus. Observe, sabe por quê que eu faço essa afirmativa? Se você olhar bem o texto, está dizendo que o Senhor, é ou não é? Pôs emboscada contra o inimigo. Sabe por que você está achando que os seus problemas são muito grandes? Porque você está tentando resolvê-los. Sabe por quê você está tão aflito com as suas dificuldades? Porque você tem tirado os olhos do Senhor, essa é a verdade. Às vezes nós precisamos fazer como o rei Josafá. Senhor, a minha família está balançando, as minhas estruturas estão enfraquecidas, porque eu saí do lugar de guerra. Eu não tenho adorado o Senhor como o Senhor merece, como o Senhor é digno. Eu não tenho orado como o Senhor me instrui. E é maravilhoso a gente ver que quando nós consertamos a nossa vida e o nosso altar, Deus, de uma forma tão poderosa, vem ao nosso socorro e age em nosso favor. O povo não tinha que pelejar. Essa foi a palavra do Senhor. O povo não tinha que pelejar. O povo tinha que louvar. O povo não tinha que pelejar. O povo tinha que... Igreja Batista Central, você não tem que pelejar. Você tem que... Você tem que louvar. É esse o desafio para nós nessa noite. Deus guerreia as nossas guerras quando nos prostramos para adorar e nos levantamos para louvar. Ao invés de soldados contra o diabo, Deus usa cantores. Em vez de exército, Deus usa um coral. Como fez Josafá, da mesma forma, eu quero fazer uma convocação santa agora, em nome de Jesus. Eu queria que você ficasse em pé.
Eu não vou chamar você para vir aqui à frente. Eu gostaria de chamar os cantores aqui, por favor, ministro. Eu quero fazer uma convocação santa para você agora e faço isso em nome de Jesus. Nesse momento nós formaremos um grande coral. E eu quero que você, se você passou o dia olhando para os seus inimigos e olhando para os seus problemas, eu quero que você olhe para eles agora e em cima desses problemas ministre essa canção. Com toda a autoridade, com toda a sua fé, com toda a sua ousadia. Nós agora, em nome de Jesus, como aquele povo, seremos uma só voz na presença do Senhor, nos posicionando em adoração. E nós veremos o livramento que o Senhor vai nos dar. Nós veremos o que Deus vai fazer. Deus vai abalar estruturas antigas que têm trazido prisões na mente. Deus vai arrancar raízes de doenças nessa noite que estão te abatendo e que já estão envolvendo os seus órgãos. Nessa noite o poder de Deus vai te envolver, da alto da cabeça até a planta dos pés. Porque nós vamos adorar a um Deus que tudo pode. E em nome de Jesus, o Espírito Santo vai restaurar o teu coração. Em nome de Jesus, o Espírito Santo vai restaurar a sua fé nessa noite. E você vai sair daqui transformado. E você vai saber que esse não foi um passeio que você veio fazer nessa noite. Isso aqui não é uma balada. Isso aqui é o povo de Deus que se reúne na terra para invadir o céu com louvor e adoração. E os céus vão responder com graça, com chuva, com unção, com renovo, com santidade, com o lavar da palavra, com a regeneração, com salvação nessa noite. E a Igreja Batista Central mais uma vez será edificada, será renovada e avançará com um povo forte que ama a Deus e que o adora com o coração sincero. Por favor, ministros, levante a sua voz, levante as suas mãos. Aleluia. Santo és tu, Cordeiro de Deus, nós te adoramos. Glória a Deus. Aleluia. Eu gostaria de ver todas as mãos levantadas. Faça isso em nome de Jesus. Levanta as suas mãos. Levante as suas mãos. Oh, glória a Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Aleluia. Santo, Santo, ó Cordeiro do Divino Deus, digno tu és de todo louvor. Santo, ó Cordeiro do Divino Deus, digno tu és de louvor. Eu gostaria que em nome de Jesus você voltasse as suas mãos em direção à sua casa. Nós estamos orando por salvação nessa igreja. Nós estamos orando por filhos que têm sido atacados. Eu não sei se a sua casa está para lá ou para cá. Pode se movimentar. Dirija suas mãos na direção da sua casa. E nós vamos cantar agora, se pudermos, as vozes. Se a banda puder ficar bem baixinha. E as vozes nós vamos cantar agora, declarando o poder de Deus sobre o nosso lar, sobre a nossa casa, que é o lugar onde Deus nos visita.
Nós vamos cantar, eu quero ouvir a igreja nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Pode cantar com liberdade, irmãos. Senhor, neste momento envia os teus anjos na nossa casa. Senhor, aonde tem ninho do inimigo, seja desfeito nessa noite. Na autoridade do nome de Jesus, nós ordenamos agora que todo espírito de suicídio passe longe da nossa casa. Todo espírito de rebelião, todo espírito de vício, em nome de Jesus, nessa noite, nós damos uma ordem para que a serpente do divórcio bata em retirada, porque há poder quando adoramos e quando louvamos. Senhor, passa em revista a nossa casa, passa em revista a nossa família, e nessa noite, que o teu poder seja liberado sobre as nossas vidas. Vem com cura sobre a nossa casa, com cura sobre a nossa vida e sobre a nossa mente. Nós te adoramos, nós te adoramos, nós te adoramos. Tu és santo, tu és digno, Cordeiro de Deus. Digno tu és, digno tu és, de todo louvor, santo, ó Cordeiro do Filho Deus. Digno tu és, digno tu és, de todo louvor, santo, ó Cordeiro do Trino Deus. Digno tu és, digno tu és de louvor. Que o teu povo seja vitorioso nessa noite. Que as estratégias do diabo contra a nossa vida nessa noite sejam desfeitas para a glória do nome de Jesus. Aplauda ao Senhor mais uma vez. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.